Fala galera, você acha que eu esqueci de você? Em hipótese alguma, você mora aqui no coração do prof. I love você. Você não pode perder essa aula. Esse é um dos momentos mais importantes da história contemporânea, a era das revoluções industrial, americana e francesa. Se eu fosse você, chamaria toda a galera para que eles possam ter acesso, junto com você, a um dos momentos mais importantes que descortinam os saberes da Revolução Industrial americana e francesa. Então, esse é um momento de grande importância que vai ampliar a nossa capacidade de discernir o mundo e, ao mesmo tempo, acelerar a possibilidade de interpretação de textos. Então, por favor, se você não se inscreveu ainda no canal, eu não estou nem acreditando, você não se inscreveu ainda no canal, por gentileza, me mata de coração aqui. Vai lá, se inscreve, dá lá o like, faz as boas observações daquilo que pode ser melhorado, daquilo que pode ser aperfeiçoado. Estamos juntos, uma educação de excelência, de muita qualidade, obviamente calçando a sandalinha da humildade, né, sempre atento, sabendo que aula boa é aquela que se tem aprendizado. Por isso a sua opinião, ela é absolutamente decisiva. Já se inscreveu no canal? Deu like? Vai lá, contribui, vamos avançar juntos. É um dos momentos mais importantes da nossa jornada. Então, vou iniciar, vem comigo. Bom, a respeito da era das revoluções, nós temos o entendimento de que a revolução industrial, ela obviamente é dividida em 3 fases. Mas nós iremos analisar a Revolução Industrial em uma perspectiva tecnocientífica, ao mesmo tempo econômica e social. E aí, a primeira marca da Revolução Industrial está relacionada ao pioneirismo inglês, porque os ingleses foram pioneiros. Os ingleses, eles apresentavam, como bem sabemos, reservas minerais. O que é que eu estou querendo dizer? Lindão, não existe possibilidade de se fazer a revolução industrial no vento. Não, Davi, calma aí, eu vou utilizar o vento para geração de energia para mover as máquinas. Obviamente, energia eólica é potencialmente utilizada no século XXI, já no século XX, mas para aquele tempo presente, nós vamos perceber outras fontes de energia. Não, Davi, eu quero fazer a revolução industrial do nada. Ela vai ser gerada a partir de um protozoário, de uma bactéria. Impossible. Quando falamos de revolução industrial, de maneira prática e de forma inevitável, citamos o pioneirismo inglês, as suas reservas minerais. Davi, além das reservas minerais, nós podemos elencar no pioneirismo inglês aquilo que nós chamaríamos de a política dos cercamentos. Cercamentos. Davi, quando você fala de política dos cercamentos, eu estou fazendo menção aos famosos enclosures. E aí, os cercamentos, vocês muito bem sabem que eles são caracterizados pelo fornecimento de matéria-prima. Além do fornecimento de matéria-prima, sabemos que a política de cercamentos, ela envolve a criação de rebanhos de ovelhas, então faz parte da economia pecuarista. À medida que os rebanhos eles eram criados e se reproduziam, se teria a tomada das terras dos camponeses. Os camponeses desempregados, eles formariam um exército de reserva nos centros urbanos. Então, a política de cercamentos forneceria matéria-prima e, obviamente, mão de obra. Tá de boaça até aqui? Tudo bem, pessoal? Posso eu, pois, continuar? Deixa eu só fazer uma melhora aqui nesses rabiscos. Então, na política de cercamentos, nós temos esse elemento, a liberação de mão de obra e a matéria-prima, que seria, portanto, lã. Deve ter um outro elemento do pioneirismo inglês,
obviamente, só existe revolução industrial com liberação de capitais. E aí nós podemos fazer menção ao fato da Inglaterra ser caracterizada pela liberação de capitais, né. Os ingleses promoveram uma acumulação primitiva de capitais, acumulação de capitais. O outro momento fascinante da história britânica diz respeito ao fato de eles serem uma potência comercial. Davi, só potência comercial? Potência comercial e, obviamente, financeira. Além disso, a Inglaterra, berço do Estado liberal, então se observaria um Estado liberal de orientação capitalista que ofertaria condições para essa revolução cultural tecnocientífica acontecer. Davi, a primeira fase da Revolução Industrial, nós vamos falar de 3 fases. Davi, eu não estou acreditando, 3 fases, vai ser uma aula bombástica, extremamente importante para a minha formação intelectual, acadêmica, discernimento de mundo. Vai ser, portanto, um tempo fantástico de alto rendimento. Por isso, escreve lá no canal, dá uma focinha, um like, aquele bom comentário para fortalecer o nosso trabalho e também para possibilitar uma importante reflexão. Vem comigo, por gentileza. Primeira fase da Revolução Industrial, nós temos 1750 a 1850. Segunda fase da Revolução Industrial, 1850 a 1900. Davi, terceira fase. Alguns historiadores, economistas colocam a partir de 1900, mas nós estabeleceremos como um crivo 1950, pós Segunda Guerra Mundial. Davi, você vai falar sobre a primeira fase da Revolução Industrial. Sim, falarei, e só se for agora. Esse é um momento importantíssimo. Quando nós falamos da primeira fase da Revolução Industrial, a nossa percepção está. Vamos comigo. Número um, a primeira fase da Revolução Industrial tem como pioneirismo a Inglaterra, mas obviamente ladeada pela Holanda, pela Bélgica e ainda pela própria França. Obviamente ela chegará aos Estados Unidos, chegará ao Japão, enfim. Temos ainda, no contexto da primeira fase da Revolução Industrial, a liga metálica utilizada, ou melhor, o metal utilizado foi o ferro. A fonte de energia para esse momento, o carvão. E a indústria em destaque, a indústria têxtil. Então, bem didático, tá, pessoal? Não esquecer, aula boa é aquela em que há aprendizado. Para ter aprendizado, eu preciso fazer a boa escuta. E aí eu tenho que dizer para vocês que nessa estratégia que eu estou criando para convosco, estou sendo bem didático, passo a passo, daquilo que é importante para a nossa formação intelectual, ao mesmo tempo importantíssimo para provas e concursos públicos, até porque nós não somos cabeças de planilha. Como assim, Davi? Cabeça de planilha é aquele que só pensa para fazer provas. E o nosso caso especificamente, nós estamos recebendo uma carga cultural que nos permite discernimento de mundo. E uma vez tendo discernimento de mundo, nós melhor interpretaremos a vida. Davi, eu estou emocionado. Imagina eu que estou ministrando essa aula para convosco. Então, vamos à frente. Como eu disse, a primeira fase da Revolução Industrial, ela vai acontecer em Inglaterra, Holanda, Bélgica, França, obviamente, se estenderá também USA, aos Estados Unidos. A composição metálica, o metal fortemente utilizado, o ferro, a fonte de energia, o carvão, e a indústria de transformação para esse momento foi a indústria têxtil. Esse é o contexto da primeira fase da Revolução Industrial, onde se tem, para esse momento, o próprio capitalismo. E aí nós estamos falando de um capitalismo clássico, um capitalismo de orientação liberal que logo irá transitar para o capitalismo concorrencial e industrial. Concorrencial, competitivo e industrial, onde a indústria ela representaria
o acelerador da lucratividade burguesa. Chegamos à segunda revolução industrial, e aí, didaticamente, na segunda revolução industrial, ainda temos essa menina chamada de Inglaterra. A Inglaterra, ela continua se fazendo presente, os Estados Unidos e o Japão, não posso esquecer, a Europa vai, obviamente, participar desse processo. Davi, por gentileza, qual seria o metal? Nós temos agora uma liga metálica, que é o aço, a fonte de energia, o petróleo. Não posso deixar de mencionar a própria energia elétrica, a eletricidade, tá? A própria energia elétrica, a eletricidade. Davi, então, aço, petróleo, eletricidade. Então, fica aqui aclarado para conosco, mas a segunda revolução industrial, ela envolve práticas inventivas. Claro, nós temos, portanto, os motores. Os motores de combustão. Os motores de combustão interna. E nos motores de combustão interna, eu posso fazer menção a Carl Benz, Frederic Diesel. Além dos motores de combustão interna, nós temos também o famoso dínamo. Mas, Davi, qual seria a função peculiar do dínamo? O dínamo, ele possibilitaria, vamos falar de dínamo agora, tá? O dínamo, ele possibilitaria a transição, uma percepção transitória, a transição da mecânica, da mecânica para a energia elétrica. Elétrica. Davi, para tudo. O que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o que você já percebeu. Quando se tem, por exemplo, uma bicicleta e você está a pedalar, os pedais, eles se ligam a um tubo cilíndrico. À medida que você traciona os pedais, os elétrons que estão no tubo cilíndrico, eles se movimentam, liberando, portanto, eletricidade, que pode ser mapeada a partir de um fio de cobre conectado a uma placa de LED, onde se perceberá, em meio ao movimento dos pedais, que tracionam o tubo cilíndrico, a liberação de cargas. E essas cargas liberadas, elas se manifestam por meio da iluminação. Então, o dínamo, ele representou essa tecnologia que possibilitou a detecção da transitoriedade do movimento mecânico em eletricidade por meio da dissipação de elétrons. Vamos comigo? Perfeito, de boaça, posso continuar? Então, quais são os métodos produtivos da Revolução Industrial? Nós podemos falar do Fordismo e do Taylorismo. Davi, por gentileza, vamos começar com o Taylorismo para dar um pouco mais de adrenalina e emoção? Claro! O engenheiro Taylor, o que é que ele apregoava? Ele apregoava a racionalização. Racionalização. Davi, fala mais fácil. O que é racionalizar? Melhor aproveitar. Os gregos, eles eram racionalistas, então eles melhor aproveitavam os recursos do acidente geográfico, que era a Grécia, a Hélade, a Península Balcânica, para manutenção da vida, perpetuidade da espécie. Então, a racionalização, no que concerne à atividade industrial, ela basicamente envolve o melhor aproveitamento dos recursos. Essa é a ideia de racionalização. De boa até aqui, pessoal? Então, vamos mergulhar no método produtivo. O Taylorismo envolve a racionalização da atividade produtiva. Produtiva. O que é a racionalização da atividade produtiva? Envolveria produzir mais
menos tempo, menor custo, maior lucro. Essa é a ideia. Na racionalização produtiva, haveria a vigilância do espaço fabril, no interior da fábrica. Essa vigilância seria sobre máquinas, e, ao mesmo tempo, trabalhadores, operários. Essa é a ideia de Taylor, século XIX, final de século XIX, e aí chegamos ao Fordismo. Davi, por gentileza, quando você trata do Fordismo, qual é a experimentação? No Fordismo, o que temos basicamente seria a produção, em série. A famosa linha de montagem. Montagem. Então, cada operário iria desenvolver uma única atividade. Aquilo que Marx lança como crítica, a famosa alienação. A alienação do trabalhador. Então, cada operário na linha fordista está inserido em uma produção em série. Portanto, um único produto em uma linha de montagem, onde cada operário ele vai desenvolver uma única atividade. E aí chamamos isso de repetição. A repetição. Davi, por gentileza, quando você fala de repetição, uma problemática seria gerada. Sim, uma problemática seria gerada. Qual seria essa problemática gerada? Nós teríamos, digamos, a famosa. Davi, a famosa o quê? A problemática gerada seria a famosa lé. Como assim lé? A lesão por esforço repetitivo, tá? Essa seria, portanto, a grande crítica. Davi, a grande crítica ao Fordismo. De boa, pessoal, até aqui, quais seriam as consequências da Revolução Industrial? Antes de nós mapearmos as consequências, é importante nós mencionarmos o que está a faltar. Você pergunta, poxa, Davi, então o que está faltando? A terceira revolução. Só que se você não se inscreveu ainda no canal, uma lágrima escorre aqui. Eu tremo nesse momento. Não faça isso com o prof. Não mexe com o coraçãozinho dele. Então é muito importante para esse momento você se inscrever lá no canal, apoiar essa educação de excelência que democratiza, que inclui o conhecimento na esteira nacional, tá? Então, próximo momento, antes, obviamente, das consequências, diz respeito à terceira revolução industrial. E aí, quando falamos da terceira revolução industrial, basicamente nós nos reportamos à segunda metade do século XX, o período que seria Davi, pós o quê? Pós Segunda Guerra, tá? Pós Segunda Guerra. E aí nós estaríamos falando dos avanços ultra rápidos, da microeletrônica, da famosa robótica industrial, da computadorização dos serviços, a química fina de combustíveis, de medicamentos, os avanços farmacológicos e a própria biotecnologia. Já vimos então a terceira revolução industrial, agora vamos para a quarta. E aí, na quarta revolução industrial, você muito bem sabe que estamos tratando do século XXI, é a nanotecnologia, envolve a medida 10 elevado a menos 9, trata-se também da famosa inteligência artificial. Artificial.
A internet das coisas. Davi, internet das coisas? Pô, só sucesso, hein? A internet das coisas. Internet das coisas. As tecnologias vestíveis. Então, nós estamos tratando de um diálogo dinâmico entre homens e máquinas, entre homens e objetos, que podem fazer a transferência, a captação de dados. Tudo isso acelera a hipermodernidade em um amplo mercado de consumo de experiências. De boa até aqui. Então, por gentileza, comigo para as consequências da Revolução Industrial. Ei, Davi, de boaça, a Revolução Industrial tem consequências? Claro que sim. Então, das consequências da Revolução Industrial, nós vamos sair primeiro do lugar comum. Qual seria o lugar comum? Impacto ambiental. Qual seria o lugar comum? A intensa acumulação de capitais. Qual seria o lugar comum? O lugar comum seria, digamos, a o aprofundamento da desigualdade social. Mas o que é fora do lugar comum? Que nós poderíamos apontar. Então, vem com o proof agora, fora do lugar comum. Eu sei que você está na curiosidade total de saber e eu querendo dizer. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Vamos juntos? Lugar comum. Primeiro a gente saiu do lugar comum, então quais seriam as consequências da Revolução Industrial? Primeira consequência da Revolução Industrial que nós poderíamos apontar seria, digamos, o aumento. O aumento da expectativa de vida. O aumento da expectativa de vida. Ok? Perfeito? Perfeito. De life, ou seja, de vida. Super de boa. Davi, qual é o outro momento? O outro momento, quando falamos de consequências da Revolução Industrial, nós podemos fazer, digamos, menção. Mas antes disso, por que aumenta a expectativa de vida? A Revolução Farmacêutica, os antibióticos, os anti-inflamatórios. Então, ocorre uma revolução farmacêutica de maneira potencial. Além disso, é óbvio que as alpergatas, os sapatos, a calça jeans, uma série de apetrechos vestíveis que não eram comuns antes da Revolução Industrial e vai se transformando em uma produção massificada que alcança diferentes sociedades de consumo. Então, vai alcançar a população mais pobre, mais humilde, os ditos descamisados, enfim. Vem comigo, então. A primeira consequência, o aumento da expectativa de vida em meio a uma revolução farmacêutica. Segunda consequência, que foge do lugar comum, o pensamento revolucionário. Pensamento revolucionário. Ei, Davi, por que você está falando de pensamento revolucionário? Por uma questão. A Revolução Industrial aprofunda a desigualdade social. Ela aprofunda a exploração do burguês para com o trabalho. Então há uma separação entre o capital, que é aquele que detém os meios de produção, e o trabalho, que é a força produtiva. Diante dessa conjuntura, o pensamento revolucionário, onde observaríamos, e é importantíssimo aqui, ó, observaríamos o socialismo nas suas mais diferentes vertentes. Observaríamos o anarquismo. O anarquismo, deixa eu só consertar aqui para ficar lindinho. O anarquismo. O anarquismo. Bem como outras tendências, né? O socialismo científico, o marxismo, socialismo cristão, enfim. Qual seria a outra consequência da Revolução Industrial? O neocolonialismo. Colonialismo, século XIX. E essa corrida neocolonialista,
ela vai intensificar com a revolução tecnocientífica a globalização. A globalização. O famoso encurtamento das distâncias, a integração mundial, mundial. Então, eu estou apresentando para vocês algumas das consequências que podem ser mencionadas, fugindo do lugar comum no que concerne à Revolução Industrial, e em meio ao neocolonialismo, à globalização, posso também citar as grandes as grandes guerras. A Revolução Industrial vai sim contribuir para as grandes guerras. E a própria massificação cultural. Vou colocar aqui, ó, massificação. A produção em massa, né? A massificação e o consumismo. E o consumismo. De boaça até aqui, tudo bem. Então, eu elenquei como consequências da Revolução Industrial que saem do lugar comum. Vamos lá. O aumento da expectativa de vida em meio a uma revolução farmacêutica, ao mesmo tempo o pensamento revolucionário que se contrapõe a esse universo de imposições capitalistas, o neocolonialismo do século XIX, onde se teria as grandes potências capitalistas, Inglaterra, França, Estados Unidos e Japão, requerendo a divisão do tabuleiro mundial, a massificação e o consumismo, a globalização enquanto integração mundial e as grandes guerras também perfazendo esse momento. De boa, nós vamos agora começar o próximo momento, a Revolução Americana, tá? E aí eu vou apresentar em linhas gerais a importância da Revolução Americana. Primeiro, eu começo dizendo para você que a Revolução Americana também ficou conhecida como Revolução Atlântica. Davi, por quê? Porque Estados Unidos, banhado na sua, obviamente, porção oriental pelo Atlântico. Então, nada mais, obviamente, né? Nada mais factível, nada mais básico. A Revolução Americana, também conhecida como a Revolução, a Revolução Atlântica, tá? Então, Atlântica. Então, começamos nessa brincadeira. Davi, quando a gente fala de Revolução Americana, eu tenho que mencionar para vocês o que vocês já sabem, mas vou mencionar com maior prazer, as 13 colônias inglesas. As 13 colônias inglesas. E aí, de maneira óbvia e de forma prática dessas 13 colônias, nós vamos para a seguinte metrificação. Nós teríamos, vamos comigo? Vamos lá. 4, 4. 4 de quê, Davi? 8 de povoamento. 8 de povoamento. Davi, por gentileza, melhora aí a letrinha, né, meu filho? Então, nós temos basicamente 4 de povoamento. 4 de povoamento, tá? 4 de povoamento. Davi, essas colônias de povoamento, 4 de povoamento ao norte, 4 de povoamento no centro. O norte, conhecido como a Nova Inglaterra. Lembremos que essas 4 colônias de povoamento ao norte, a Nova Inglaterra, e as 4 colônias de povoamento no centro, elas apresentavam uma condição climatológica semelhante à Europa. Daí o fato de se desenvolver no povoamento minifúndio, as relações assalariadas, o eixo familiar protestante, calvinista. Davi, e ao sul, qual seria a pegada? Então, vamos lá. Quando falamos das colônias do sul, então vamos para o sul, nós vamos elencar 5 colônias de
exploração. 5 colônias de exploração. Obviamente, estou elencando na região sul, onde qual era a prevalência do latifúndio agroexportador, monocultor, obviamente fazendo uso do trabalho escravo. Então, enquanto o norte, Nova Inglaterra, tinha uma orientação de povoamento, uma climatologia que lembrava a Europa, por isso a Inglaterra não fazia grandes investimentos para a exploração. O sul apresentava uma climatologia que o aproximava de uma relação tropical. Então, latifúndio, agroexportador, que utilizava o regime escravista. Vem comigo, por gentileza. E aí, uma importante curiosidade é que, vamos lá, a Nova Inglaterra, representada por Massachusetts, tendo Boston como capital administrativa, promovia aquilo que convencionou-se chamar de, Davi, de quê, hein? Cara, comércio. Comércio triangular. Triangular. Poxa, como é que era esse comércio triangular? Demorou, vou explicar agora. A Nova Inglaterra lotava os seus navios. Navios eram lotados com manufaturas, madeira, peles de animais, levavam para as Antilhas. E aí eu vou falar de Curaçao, Bahamas, Nassau, Cuba. Nessas regiões ocorria uma equação de troca. Davi, qual era a troca? Eles comercializavam as manufaturas e recebiam o melaço. Transformavam o melaço em rum, partiam para a África e trocavam por seres humanos postos na condição de escravos. Poderiam comercializá-los tanto na Europa, na Grã-Bretanha, como também na região sul das 13 colônias. O fato da Nova Inglaterra apresentar esse nível de autonomia chamaria, obviamente, a atenção da Inglaterra, o que faria com que a Inglaterra viesse a implementar medidas coercitivas para limitar a autonomia da Nova Inglaterra, essas 4 colônias do norte representadas por Boston. E aí vem aquela carta coringa. A Inglaterra participa de uma guerra contra a França, a Guerra dos Sete Anos, pela disputa do Canadá, e a Nova Inglaterra apoia a Inglaterra, pois a Nova Inglaterra não se sentia colônia, ela se sentia partícipe da extensão jurídica metropolitana. Quando a Inglaterra percebe esse nível de autonomia, esse nível de desenvolvimento, ela vai estabelecer uma série de medidas tributaristas. Ela, portanto, vai tributar o comércio ligado ao açúcar, ao chá, à circulação de mercadorias. Isso vai gerando um ambiente de resistência com o apoio da maçonaria, uma sociedade secreta iluminista. Ocorreria o primeiro congresso da Filadélfia. No primeiro congresso da Filadélfia, a reunião das 13. Davi, das 13 o quê? Das 13 colônias. Mas Davi, eram 8 de povoamento, 5 de exploração. Quem conseguiu unir essas colônias? A maçonaria. Uma sociedade secreta iluminista. Então, podemos entender que esse movimento emancipacionista, ele tem um caráter iluminista. E aí eu não posso deixar de mencionar, já que você é absurdamente inteligente, eu compreendo que a Revolução Americana, também chamada de Revolução Atlântica ou Independência dos Estados Unidos, de 1776, ela vai favorecer imensamente a independência do Brasil, mas muito fortemente um movimento que é conhecido ficou como a Conjuração Mineira. Vi, então o primeiro congresso da Filadélfia, ele
quebra a relação monopolista que os ingleses exerciam. O segundo congresso da Filadélfia, eles vão declarar a emancipação política. E tudo isso em uma premissa iluminista. Segundo congresso, rompimento total com a Inglaterra. Então, teríamos aqui, idos de 1766, a famosa a Declaração de Emancipação, de Independência. Pessoal de boaça, tranquilo até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, dizer da honra que é para mim poder ter essa caminhada com vocês. Tenho que dizer, tem que perseverar, tá? Não se desconcentra, continua comigo, tem muita coisa massa que nós iremos estudar. E aí, um dos momentos mais importantes desse game, a Constituição de 1787. As 13 colônias tiveram, obviamente, o apoio de outros atores internacionais, como França e Espanha, vivenciaram guerras de independência, onde o George Washington foi o líder do exército americano, um George Washington que vai treinar de maneira prática um exército completamente amador de lenhadores, de pastores, de pecuaristas. Mas a Constituição de 1787, ela merece ser lembrada sob a seguinte máxima. Primeira máxima: os Estados Unidos seriam uma república federativa presidencialista. Se é uma república, traz consigo representatividade. Se é federação, tem autonomia para os Estados-membros. Se é presidencialista, a união da chefia de governo e da chefia de Estado. Obviamente, constataríamos um poder central fortalecido e uma relativa autonomia para os Estados-membros. E aí você vai dizer, Davi, então é a própria expressão de uma república federalista. E essa república federalista, ela terá três importantes teóricos como intelectuais que fundamentarão a Constituição, tá? Locke, Montesquieu e Rousseau. Davi, qual é a máxima, então, em Locke, a defesa da propriedade privada e o próprio contrato social, onde Estado e sociedade civil, eles estariam sendo representados na defesa da propriedade. Ao mesmo tempo, na construção do Estado liberal. Na construção do Estado liberal. Davi, então, Locke, o pai do iluminismo inglês. Locke, o organizador do Tratado do Governo Civil. Locke, considerado um dos intelectuais do Estado liberal britânico. Então, isso já está aclarado para mim, para você. Davi, por gentileza, desculpinha, e favor, aquele rapazinho chamado de Montesquieu, qual é o destaque de Montesquieu? Eu tenho que dizer para vocês que o destaque de Montesquieu está na tripartição. Tripartição de quê? Tripartição de poderes. Então, a famosa tripartição. A obra de Montesquieu, o espírito das leis. Executivo, judiciário e legislativo deveriam ser poderes harmônicos e independentes, que manifestariam um padrão de equilíbrio. E aí nós chegamos a Rousseau. Qual é a máxima de Rousseau? Rousseau vai apregoar. O que ele vai apregoar, Davi? No contrato social, Rousseau apregoa a soberania. A soberania popular. A soberania popular. Davi, e o conteúdo abolicionista? Thomas Jefferson, ele escreveu, pessoal, 50 linhas, cujo objetivo era a abolição, mas essas 50 linhas foram retiradas. Davi, por que essas 50 linhas foram retiradas? Para atender os interesses da aristocracia escravocrata, receiosa, obviamente, de perder
esses seres humanos postos na condição de escravos, que eram, na prática, coisificados, eram mercadorias. Então, se temia que os Estados Unidos viessem sucumbir, completamente dividido, principalmente pelo sul. Davi, chegamos ao ano de 1789, aquele que foi o líder das tropas estadunidenses, americanas, o George Washington, é eleito presidente pelo Congresso Nacional, dá-se início ao regime republicano, federalista, presidencialista. E o George Washington, ele fará aquilo que tradicionalmente convencionou-se chamar de a marcha para o oeste. De boa na lagoa, suave na nave, até aqui tudo bem, pessoal? Mas aí sabemos que nem tudo, obviamente, foi flores. Então nós iremos agora observar aquilo que podemos caracterizar como as contradições. Mas, Davi, como assim? Liberdade, igualdade, fraternidade, independência dos Estados Unidos impactando a América Latina e o mundo. Os Estados Unidos, na condição de 3 colônias, foram as primeiras colônias a se tornarem independentes de uma respectiva metrópole. Poxa, foi um movimento fofo. Quer dizer que existiu aí contradições? Infelizmente, tenho que te falar, demorou, teu queixo caiu, existiram contradições. Davi, quais foram essas contradições? Chama agora comigo, vamos lá. Das contradições, nós podemos mencionar o voto censitário. O voto censitário. Então, posso dizer claramente que o critério de renda continuou sendo o referencial para os votantes, mas não para por aí. Além disso, a conservação do regime escravista. Seres humanos postos na condição de escravos. Além disso, a exclusão feminina. Então, podemos fazer menção a esse fato, a exclusão feminina. As mulheres que lutaram na guerra de independência não foram agraciadas de maneira honrosa com a cidadania. E o próximo momento, o imperialismo. O imperialismo norte-americano. Norte-americano. Sobre a América Latina, África, Ásia, enfim. Pessoal, chegamos agora no último momento dessa aula, tá? Eu sei que você está com aquele frisson, aquela vontade de saber, Davi, qual é o último momento? A Revolução Francesa. E aí chegamos à Revolução Francesa, dúvidas não há. Em meio à Revolução Francesa, precisamos fazer uma pontuação. Davi, qual é a pontuação sobre a Revolução Francesa? Vamos para a pontuação. A Revolução Francesa ela foi um movimento social, liberal, liberal, burguês e popular. E popular. Nós não podemos esquecer. Então, eu posso afirmar que foi um movimento de caráter iluminista? Claro que posso. Eu posso afirmar que a Revolução Francesa, ela foi um movimento que possibilitou a conquista de direitos sociais, civis e políticos? Sim, não há dúvidas. Eu posso sim garantir isso, tá? A Revolução Francesa, ela permeou esse momento, tá? E aí, rapazes e moças, meninos e meninas, por gentileza, primeira fase da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional, foi marcada pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração, a defesa da propriedade privada, a defesa da propriedade privada, tá? A liberdade, Davi, a liberdade o quê? A liberdade individual. Individual. Só que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela traz algumas ranhuras bem conservadoras, né?
de repente, até meio que reacionárias. Por quê? A exclusão das mulheres. Elas continuavam sem ter acesso à cidadania. Além disso, se nós percebermos, no que concerne às colônias, há um regime de manutenção do escravismo. Então não se fala, inclusive, no processo de independência das colônias francesas. E aí, essas foram algumas das contradições da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ao mesmo tempo que defende a propriedade privada, a liberdade individual, a liberdade de expressão, seja ela oral, escrita ou mesmo de movimento, ela apresenta uma praxe de exclusão, a exclusão das mulheres. As mulheres, elas são excluídas do exercício da cidadania e não há defesa, defesa ampla, defesa ampla, Davi, por favor, de quê? Eu tô ficando aflito, não fica, vai dar certo, a defesa ampla da abolição, abolição. Tem uma galera que diz assim: "Não, a Revolução Francesa foi liberal burguesa, os populares foram decisivos". São os populares que não só irão tomar a Bastilha e o próprio Arsenal Real, mas nós iremos constatar a presença dos populares invadindo o Palácio de Versalhes. Chegamos à monarquia nacional, havia morrido. Calma, valentão. O rei ele não morre, não é guilhotinado ainda. A França é uma monarquia, nessa ocasião, de caráter parlamentarista. Então, a França é uma monarquia de caráter parlamentarista, com voto censitário, onde o rei reina, mas não governa. Então, o rei Luís XVI e Maria Antonieta, eles se cansam dessa vida de pompa, de luxo, não são mais os absolutistas de outrora, já que a França é uma monarquia liberal parlamentarista, eles resolvem trair a França, acabam sendo descobertos, eles estavam se unindo com a Áustria e a Prússia, são descobertos por Danton, por Marat, que lideravam a Comuna Revolucionária de Paris de 1791. E aí ocorre uma batalha, a Batalha de Valmy, e nessa batalha, austríacos e prussianos são derrotados pela França Revolucionária. E aí, o último momento dessa história é a República ou Convenção. E na República temos 3 grupos políticos. Davi, quais são esses grupos políticos? Eu posso fazer menção aos girondinos, que representavam uma alta burguesia, sentavam-se à direita do parlamento, os jacobinos, uma pequena e média burguesia, sentavam-se à esquerda do parlamento, a planície, uma burguesia financeira, no centro do parlamento. O voto é de expressão censitária. E aí, rapazes e moças, meninos e meninas, todos bem atentos ao que o prof vai dizer, esses grupos políticos, os girondinos são moderados, não querem reformas profundas. Os jacobinos querem reforma agrária, urbana e educacional. A planície, ela é fisiológica. Como assim? Ela vai se adaptar a quem estiver no poder. Ela quer o poder pelo poder. Davi, estamos fechando, claro. Os jacobinos fazem um golpe de Estado, tomam o poder. Davi, que coisa chocante! Eles tomam o poder e eles implementam a pena de morte. E eles justificam a implementação da pena de morte como a tirania da liberdade para manter a revolução. É um período, pessoal, de ampla radicalização social, onde milhares de franceses serão executados pelos jacobinos na guilhotina. O Comitê de Salvação Pública administra a França e o Tribunal Revolucionário ele irá julgar. Quem ele irá julgar? Davi. Os inimigos franceses, os traidores. Mas é um período terrível, onde a pena de morte está sendo utilizada como uma espécie de justificativa iluminista. Nada mais tosco, nada mais bizarro, nada mais medonho. Robespierre, líder jacobino, Robespierre, ele supostamente faz, mas é um assassino. Mas o que ele faz? Olhem para cá.
Ele irá implementar o tabelamento de preços e produtos. Ele, Robespierre, vai estabelecer o salário para os soldados. Ele fará uma reforma urbana, agrária, educacional. Uma vez derrubado, a França volta. Uma vez derrubada a República Jacobina, o governo de Robespierre, a França volta a ser uma república conservadora burguesa. E essa república conservadora burguesa é ameaçada por um golpe absolutista dos ditos realistas, ao mesmo tempo por uma tentativa de golpe jacobino das camadas médias urbanas e a própria conspiração dos iguais, de Graco Babelf, seguidor de Rousseau, que tinha uma orientação socialista. Graco Babelf, seguidor de Rousseau, ele defende a soberania popular, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Está aclarado até aqui de boa demais. Então, após a conspiração dos iguais, em meio a um ambiente de instabilidade, um jovem militar, ministro da guerra, general, ele derruba o diretório, promovendo uma ruptura institucional daquilo que convencionou-se chamar o 18 de Brumário. Davi, por que 18 de Brumário? Brumário, mês do calendário francês, onde as brumas de neve, as faixas de neve, caíam sobre o céu de Paris. Napoleão fecha o diretório, inicia a era napoleônica, ele à frente de uma nova república chamada de consulado. E a justificativa que ele utiliza para o golpe de Estado: a pátria francesa está em perigo. Em nome do povo francês, eu derrubo o diretório e implemento um ambiente de paz social. Cenas dos próximos capítulos. Fechamos esse momento da Era das Revoluções, percebendo que foi uma era liberal burguesa, mas a participação popular foi decisiva. Um abraço, gente. Estamos juntos na caminhada. Permanece perseverando. Nós iremos vencer os importantes desafios para o tempo presente. Valeu, pessoal!